2025 começou e se você quer começar a investir, mas nunca entende aquela sopa de letrinhas CDB, LCI, LCA, Selic, calma que eu estou aqui para te ajudar. Esse é o nosso quadro Desvendando a Sopa de Letrinhas do Mundo dos Investimentos. E em cada um desses episódios eu explico um desses termos que eu sei que está te impedindo de começar a investir. Nesse quadro eu faço um sorteio para escolher qual sigla eu vou te explicar nesse episódio. Lembrando que sempre vou falar para você o que significa cada uma dessas coisas de maneira simples e didática, porque eu sei, e até por experiência própria, que não entender esses termos do mercado financeiro impede muita gente de começar a investir. Afinal, o dinheiro que você destina para investimentos é suado e você não quer correr o risco de perder esse dinheiro, ainda mais por fazer um investimento errado. Vamos ao sorteio então, todas as letrinhas estão espalhadas aqui e essa semana eu vou explicar para vocês o que significa CDB. Começando então explicando o que significa essa abreviação, para depois você entender como que esse investimento faz diferença no seu bolso. CDB nada mais é do que Certificado de Depósito Bancário e, como o próprio nome diz, tem relação com bancos. Vamos começar então pelo começo, mas antes eu já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo. Vocês não têm noção o quanto que uma curtida, um clique que você dá nesse vídeo ajuda a gente a chegar a mais pessoas. A gente está com essa meta pessoal de voltar para o YouTube, de trazer mais conteúdo gratuito, e você deixando o seu clique aqui nesse vídeo, você já ajuda a esse conteúdo gratuito chegar a mais pessoas que querem começar a investir, mas não entendem essa sopa de letrinhas. Quando alguém vai ao banco, por exemplo, para fazer um empréstimo, seja para reformar a casa ou para pagar a fatura do cartão de crédito, o banco empresta esse dinheiro para a pessoa, só que tem um pequeno detalhe: ele não usa o próprio dinheiro para emprestar para quem está pedindo emprestado. Se você tem, por exemplo, R$100 na poupança, obviamente o seu R$100 não está em um cofre dentro do banco, guardadinho, esperando você pedir para sacar para o banco disponibilizar esse dinheiro de volta para você. Na verdade, esse R$100 está sendo movimentado dentro do banco. E uma das formas que eles utilizam o seu R$100 parado na poupança é emprestando para quem pede um empréstimo, por exemplo. Só que o dinheiro que está parado, por exemplo, na conta corrente, na poupança, não é suficiente para o banco movimentar e emprestar para quem pede dinheiro emprestado. Principalmente porque, além de prestar dinheiro, ele também financia imóveis, financia carros, e ele precisa de um volume muito maior de dinheiro para emprestar para essas pessoas. E como que o banco soluciona isso? Ele também pega dinheiro emprestado. Mas de quem? De nós, investidores. Se não existisse esse mundo dos investimentos, é como se o banco chegasse na sua casa, batesse na sua porta e falasse assim: olha, tem como você me emprestar aquele seu dinheiro que você deixou guardado no porquinho embaixo da sua cama? Eu te prometo devolver esse dinheiro daqui a 1 ano e eu vou te pagar uma rentabilidade em contrapartida por você me emprestar esse dinheiro parado na sua casa. Ele pode te oferecer a proposta de te pagar daqui a 1 ano ou pode falar para você: eu empresto esse dinheiro seu que está no cofrinho, só que a qualquer momento que você precisar, é só me pedir que eu te devolvo o quanto você precisa. Como não dá para o banco bater na nossa porta e pedir dinheiro emprestado, ele emite CDBs. E esse CDB é uma forma dele pegar dinheiro emprestado e emprestar para quem está devendo. Lembrando, e agora só uma curiosidade, que o Brasil tem uma das maiores taxas de spreads bancários do mundo. Eu ainda vou explicar melhor o que é um spread bancário, mas de forma bem resumida, spread é a diferença de quanto o banco paga de juros para os investidores e de quanto ele cobra para quem ele empresta dinheiro. Ele paga para a gente que é investidor 12% ao ano e às vezes cobra 12% ao mês de quem pega dinheiro emprestado. No caso do CDB, ele é um tipo de investimento da renda fixa. Isso acontece porque você já sabe o que vai acontecer com o seu dinheiro no momento que você faz esse empréstimo, esse investimento com o banco. Você já tem segurança, por exemplo, e sabe para quem você está emprestando esse dinheiro, no caso o banco X. Você já sabe quanto você vai ter de rentabilidade, por exemplo, 12% ao ano, e no momento que você investe, que você empresta esse dinheiro, você também já sabe quando você vai poder ter esse dinheiro de volta. No caso do exemplo que eu dei, daqui a 1 ano. Além dos investimentos de renda fixa, existem também os investimentos de renda variável, que é a bolsa de valores, por exemplo. E nesse caso, você não tem esse tipo de segurança. Você não sabe exatamente qual vai ser a rentabilidade do seu investimento e não sabe quando você vai conseguir ter acesso de volta a esse dinheiro com uma rentabilidade que você espera.
Voltando a falar de CDB, então, existem duas formas de você investir em CDB. A primeira delas é através do seu próprio banco. Você pode fazer isso através da sua conta corrente, do seu próprio aplicativo ou falando com o gerente da sua agência. Nesse caso, você vai emprestar o dinheiro para o banco e ele vai te dar uma rentabilidade de volta. A segunda forma é através de corretoras de valores, e isso acontece por causa de um outro motivo muito importante. Vamos supor que na prática o banco precisa mesmo ir até a sua casa e pegar um dinheiro emprestado seu. Quem tem mais chance de ter acesso ao seu endereço ou ao seu contato de telefone? Os bancões ou os bancos menores? Obviamente que são os bancos maiores. Itaú, Caixa, Santander, Bradesco, sabe onde você mora, ou se você tem conta, o gerente tem o seu contato, consegue te chamar para uma reunião e oferecer uma proposta de investimento em um CDB. Os bancos menores, eles não têm o seu endereço, o seu contato, e mesmo assim ele também precisa de dinheiro para emprestar para quem está devendo. E como que ele faz isso? Através das corretoras de valores. As corretoras de valores funcionam como se fosse uma ponte entre o investidor e o investimento. Não sei se você sabe, mas só por curiosidade, o Brasil tem hoje 149 bancos. Tá vendo como não são só aqueles 5 tradicionais que a gente encontra nas esquinas por aí? É por isso que o mundo dos investimentos é algo muito maior do que às vezes a gente acha, que se resume à poupança. Nas corretoras de valores é onde você vai ter acesso a diversos tipos de investimentos, entre eles uma das opções são CDBs. Mas se você tiver conta em uma corretora de valores como XP, Rico ou Clear, você vai ver que os CDBs disponibilizados dentro dessas plataformas são de bancos geralmente desconhecidos. São bancos menores que precisam dessa ponte até o investidor, diferente do que acontece, por exemplo, com o Itaú, que já tem esse acesso direto sem precisar de nenhuma ponte. Pensando nisso, qual banco você acha que tem a possibilidade de pagar mais rentabilidade nos seus investimentos? O banco maior, que você às vezes tem conta porque teve que abrir uma conta salário em um emprego antigo, ou um banco menor que precisa que você abra conta em uma corretora de valores para descobrir que ele existe? Obviamente que são os bancos menores. Então, se você for, por exemplo, falar com o seu gerente do bancão, provavelmente ele vai te oferecer um CDB que rende 90% do CDI, 80% do CDI. Se você quer entender o que significa CDI, é só clicar nesse link aqui que eu expliquei exatamente essa sopa de letrinhas, então você entende o que é CDI para depois investir em CDB. Mas voltando ao nosso assunto do vídeo de hoje, enquanto os bancões oferecem um CDB de 90% do CDI, nas corretoras de valores vocês vão conseguir encontrar CDB que rende 110% do CDI, 120% do CDI, 130% do CDI. Por quê? Eles querem atrair os investidores e eles fazem isso através das rentabilidades. O seu dinheiro vai trabalhar muito mais com os bancos menores do que com os bancões. Além de rentabilidade atreladas ao CDI, você também encontra CDBs que a rentabilidade é pré-fixada. Então, por exemplo, você vai encontrar na corretora de valores um CDB que rende 12% ao ano para daqui 4 anos, é um exemplo. Ou então 13% ao ano, 15% ao ano, e você precisa esperar o prazo que eles determinam. Além dos bancões e das corretoras de valores, outra forma que a gente tem preferido investir são através dos bancos digitais. E por que a gente prefere isso? Pelo mesmo motivo que os bancos menores querem atrair a gente como cliente. Para atrair mais pessoas a abrirem contas com eles, os bancos digitais começaram a oferecer CDBs com liquidez diária. O que significa isso? A liquidez diária é você investir o seu dinheiro e você conseguir sacar ele a qualquer momento. Esse diferencial fez os bancos digitais ficarem muito mais atrativos quando se fala principalmente do primeiro investimento, que é a reserva de emergência. Emergências acontecem, o dente dói, o carro quebra, o filho fica doente e você precisa estar preparado para esses momentos na sua vida. É por isso que a sua reserva de emergência precisa estar onde tem liquidez diária. A sua emergência pode acontecer em um sábado, em uma segunda-feira à noite, e nos bancos digitais, através desses CDBs com liquidez diária, vocês têm acesso a esse dinheiro a qualquer momento. Tem vários bancos digitais hoje, mas os mais conhecidos é a Nubank e o Inter, que tem rentabilidade de 100% do CDI, o C6 com 103% do CDI e o Sofisa, que rende 110% do CDI. Todas essas opções são CDBs com liquidez diária.
No caso do CDB tem um detalhe muito importante, é que eles têm a cobrança de imposto de renda, e isso acontece de maneira regressiva. Se você deixou, por exemplo, R$1.000 investido em um CDB e ele rendeu, por exemplo, R$100, a cobrança do imposto de renda vai acontecer somente quando você pedir o saque desse investimento e sempre em cima desses R$100, nunca em cima do montante dos 1.100. Além do imposto de renda, também tem a cobrança de IOF, mas no caso do IOF, que eu ainda vou voltar a explicar o que significa nessa sopa de letrinhas, o IOF é cobrado apenas nos 30 primeiros dias de investimento. A cobrança do imposto de renda acontece de forma regressiva, sendo que se você sacar o seu dinheiro nos primeiros 180 dias ou 6 meses, vai haver a cobrança de 22,5% em cima do que rendeu. De 181 dias, 6 meses a 1 ano, 360 dias, a cobrança passa a ser de 20%. De 361 dias a 720 dias, de 1 ano a 2 anos, a cobrança cai para 17,5% e acima de 2 anos, 721 dias de investimento, a cobrança vai para 15%, que é o mínimo que se cobra de imposto de renda em CDBs. É por causa dessa cobrança regressiva que a gente fala que o nosso dinheiro é como se fosse um operador no posto de trabalho. A partir do momento que você saca esse investimento, você tira o seu operador do posto de trabalho e ele deixa de trazer mais dinheiro para você, além de você ter que arcar com os custos trabalhistas, que no caso dos investimentos é o imposto de renda. Na renda fixa, que existem outros investimentos além do CDB, a gente gosta de dizer que o combinado não sai caro. Isso significa que no momento que você faz o investimento, o banco já te fala quanto você precisa investir, com um valor mínimo, quanto ele vai te pagar de rentabilidade e principalmente quanto você vai ter acesso a esse dinheiro de volta. Se você descumprir o combinado, o banco também não vai cumprir o que combinou inicialmente com você. Se você, por exemplo, deixou o seu dinheiro investido em um CDB que vai durar 2 anos, ele tem uma data de vencimento para daqui 2 anos, você não pode sacar o seu dinheiro antes de acabar esse período, porque o combinado não sai caro. Se você descumprir o combinado e, por exemplo, em 1 ano e 11 meses, ou em 1 ano que você fez esse investimento, você pedir o resgate, você perde inclusive o dinheiro que você investiu. Esse é o único momento da renda fixa que você perde a rentabilidade, além do dinheiro que você investiu inicialmente, mas é porque você descumpriu o combinado no momento que fez o investimento. Por isso que antes de você investir o seu dinheiro, confirmar o investimento, entenda quais são as regras, o que está sendo combinado com o banco que emitiu aquele CDB. Se existe a possibilidade de liquidez diária, então você sabe que você vai poder sacar a qualquer momento. Mas se por outro lado existe uma data para você deixar o seu dinheiro investido, você precisa cumprir aquele combinado. Senão você perde o seu dinheiro investido, e é por isso que muita gente começa a investir e fala: nossa, esse negócio de investimento é furada. Eu coloquei meu dinheiro lá e eu resgatei menos do que eu investi. É porque descumpriu o que foi combinado. Quando se fala de investimento, é importante que você saiba o que você vai fazer com o seu dinheiro. Se esse investimento é para sua emergência, para uma reserva que você pode utilizar a qualquer momento, você não pode investir em um CDB que tem validade para daqui 2 anos, por exemplo. Agora, se você está se planejando para uma viagem que vai acontecer daqui 2 anos, você não precisa deixar o seu dinheiro investido com liquidez diária. Você pode deixar ele fixado, às vezes com uma taxa de rentabilidade muito boa, como a gente já encontra por aí de 16% ao ano, e ter acesso a esse dinheiro de volta daqui 2 anos para fazer a sua viagem. Gostou desse vídeo? Finalmente entendeu o que significa essa sopa de letrinhas de CDB? Então já manda esse vídeo para quem também precisa começar a investir em 2025 e nunca entende todas essas abreviações do mercado financeiro. Mas calma, que eu estou aqui para te ajudar. E deixa nos comentários qual outra sigla você nunca entende e te impede de começar a investir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like nesse vídeo que ajuda muito a gente e ativar o sininho de notificação, porque vem muito vídeo novo por aqui. Até a próxima!